Pessoal, a gente já viu na aula passada as contas contábeis, a gente já viu o plano de contas, como o plano de contas se divide em ativo circulante, ativo não circulante, passivo não circulante. A gente viu o PL, a gente viu as contas sintéticas, contas analíticas, a gente viu que as contas elas podem ser dinâmicas ou estáticas. Então a gente viu tudo sobre as contas e sobre o plano de contas, né? Então vocês já conhecem um plano de contas, vocês já sabem o que é a conta contábil. E agora a gente vai trabalhar o mecanismo de débito e crédito na contabilidade. Lembrando que eu falei para vocês em aula passada que o débito e o crédito na contabilidade é diferente daquele débito e crédito que a gente está acostumado a ver no extrato bancário. Lá no nosso extrato bancário, quando a gente vê um débito na nossa conta, a gente vê que está saindo dinheiro, né? Saindo dinheiro quando tem um débito na nossa conta no extrato bancário. Quando tem um crédito, está entrando dinheiro. Na contabilidade, a gente vai ver que a lógica é um pouco diferente. Quando eu debito meu caixa, por exemplo, eu estou colocando dinheiro no meu caixa. Quando eu credito o caixa, eu estou retirando dinheiro do meu caixa. Não se preocupe, a gente vai trabalhar exercício, então esse conceito vai ficar claro para vocês. A gente vai ver mais adiante que o método das partidas dobradas, para todo débito existe um ou mais crédito, e para cada crédito existe um ou mais débitos. A gente vai ver isso também mais adiante. Mas entrando aí no mecanismo de débito e crédito, o que é que vocês devem entender inicialmente? Que o lado esquerdo de uma conta ele é chamado de lado do débito. E o lado direito de uma conta é chamado de lado do crédito. E o que é uma conta? Como é que a gente representa uma conta na contabilidade? A gente representa uma conta na contabilidade através desse mecanismozinho aqui, ó, que se chama-se razonete. Para contabilizar, a gente utiliza esses razonetes. Isso para contabilizar manualmente, né? Hoje, como eu falei para vocês, a gente utiliza sistemas contábeis. Mas para fins didáticos, de ensino, a gente ainda trabalha com razonete porque fica mais fácil de vocês entenderem a lógica. Então vamos lá. O razonete aqui, eu vou criar aqui um razonete da conta caixa. Vocês já sabem lá que tem a conta caixa, né? Então criei aí um razonete da conta caixa. Na conta caixa, pessoal, do lado esquerdo, ó, aqui do lado esquerdo, nós temos o lado do débito. Do lado direito, nós temos o lado do crédito. Em todas as contas vão ser desse jeito, né? Então, o lado esquerdo sempre é chamado de lado do débito, o lado direito do lado do crédito, né? Então, fiquem atentos para isso. Eu já falei para vocês, né? Um exemplo aí de razonete. Se vocês prestarem atenção no balanço patrimonial que vocês trabalharam nos exercícios, aí no exercício que eu passei, naquele exercício que eu resolvi em sala, vocês vão ver que a gente tem mais ou menos isso aqui, ó. A gente tem aqui o ativo, ó, e aqui do outro lado nós temos o passivo e o PL, né, o patrimônio líquido. Então, pessoal, aqui, se vocês prestarem atenção, isso aqui é como se fosse um razonete. Então, as contas que estão desse lado são contas de natureza devedora. A gente vai falar isso mais lá na frente, mas as contas que estão do lado esquerdo são contas de natureza devedora, ou seja, o nosso ativo ele é de natureza devedora. E as contas que estão do lado direito são de natureza credora. Ou seja, o passivo e o patrimônio líquido são de natureza credora. Mas aí, só em vocês entenderem. Já esse primeiro ponto é vocês entenderem que o lado esquerdo é o lado devedor, é o lado do débito, o lado direito é o lado do crédito. Aqui nós temos um exemplo de razonete, né?
Na parte de cima do razonete, como no exemplo anterior que eu dei para vocês, está o título da conta, né? Naquele exemplo que eu dei, o caixa, né? Do lado, só relembrando, do lado esquerdo nós temos o débito. Do lado direito nós temos os créditos. Vou dar um exemplo aí. Vamos dizer que uma empresa, a empresa foi aberta com R$ 1.000 de investimento, R$ 1.000 de capital. Então, se a empresa foi aberta com R$ 1.000, a gente teria aqui nos razonetes, um razonete do caixa, né? Vamos botar que foi R$ 1.000 em dinheiro. Um razonete aqui do caixa com um valor de R$ 1.000, ó. E a gente teria um razonete aqui de capital social, no valor de R$ 1.000. Isso aqui foi o saldo inicial da abertura da empresa. Lembrando, como o caixa ele é uma conta de ativo, natureza devedora, então por isso que está do lado esquerdo, ó, aí em cima, presta atenção. E no capital social, como é uma conta de PL, e PL é natureza credora, por isso que ele está do lado direito. Então, se vocês prestarem atenção aqui, ó, esse lado, o lado esquerdo devedor, o lado direito credor. Vamos lá, vamos dar nesse exemplo aqui, vamos dizer que a empresa comprou mercadorias, comprou R$ 500 de mercadorias. E aí, como era que eu faria no razonete? Eu abriria um novo razonete de mercadorias, o nome da conta aqui, ó, mercadorias. No valor de quanto? No valor de R$ 500, que foi o exemplo que eu dei aqui. Comprei R$ 500 de mercadorias. Vai ser de qual dos dois lados, pessoal? Do lado esquerdo ou do lado direito? Eu sei, escutei você falando que era do lado esquerdo, isso mesmo. Do lado esquerdo aí, ó. Então eu fico e eu escuto, né? Eu tô aqui longe de você, mas eu fico escutando tudo. Do lado esquerdo aqui, R$ 500 de mercadorias. E eu vou tirar de onde, se essa compra foi à vista? Do caixa. Para me tirar do caixa, eu vou diminuir aqui do lado, colocar do lado do crédito, né? Diminuir aqui do caixa. Vou creditar no meu caixa R$ 500. Lembrem, contabilmente, quando eu falo debitar, eu estou colocando dinheiro no caixa. Quando eu falo creditar, eu estou tirando. Diferente daquela lógica que a gente tinha do banco, né? Lembrem disso. Então, o meu caixa agora vai ficar com um saldo. Passei uma linha aqui para dar o saldo. O meu caixa agora vai ficar com um saldo de R$ 500. 1.000 menos 500, 1.000 de débito menos 500 de crédito, eu tenho R$ 500 só no meu caixa. E aí você podia até perguntar lá de como era que ficaria o balanço lá, que a gente estava trabalhando direto no balanço, né? Olha aí em cima aí que eu vou colocar agora. Ativo, no meu ativo a gente tinha caixa, ó. O caixa com valor de quanto? R$ 500. No passivo não teria nada. Sim, no ativo ainda teria também mercadorias, né? Pessoal, vou só aqui botar mercadorias para não, porque senão não vai caber tudo aqui no slide. Que representa mercadorias. Mas lembrando, né? Na prova ou nos exercícios eu quero que vocês escrevam. Mercadorias, R$ 500. O meu PL, a gente teria aí o capital, né? Vou abreviar aqui também. Capital social no valor de 1.000. Estou abreviando aqui, pessoal, só para caber aqui na tela. E se a gente totalizar aqui o ativo, a gente teria R$ 1.000 de ativo. Totalizando aqui o passivo mais PL, a gente teria também R$ 1.000.
batido e conferido aí. Pode olhar aí em cima, batido e conferido, pessoal. Então, assim ficaria o nosso balanço patrimonial, né? Do jeito que a gente estava fazendo anteriormente. O balanço patrimonial está aí. Vamos caminhando, né? Então, pessoal, a diferença entre o total de débitos e o total de créditos é o saldo de uma conta, né? Nesse exemplo que eu dei aqui anteriormente, ó, o saldo da conta caixa está aqui, ó. Então, nada mais é do que a diferença entre os créditos e os débitos, né? Se o valor dos débitos ele for superior ao valor dos créditos, a conta ela vai ter saldo o quê? Devedor. Se ocorrer o inverso, ela vai ter saldo credor. Se o valor dos créditos ele for superior, como eu falei, né, a conta terá saldo credor. A natureza da conta é o que vai determinar o lado que a gente vai utilizar para aumentar ou para diminuir essa conta. Lembrando, a gente tem as contas de ativo, ó, a gente tem as contas de passivo e a gente tem as contas de patrimônio líquido. E aí as contas de ativo, pessoal, lembrem, eu disse a vocês várias vezes que as contas de ativo, a natureza dela é devedora. Então, sempre as contas de ativo elas vão aumentar com o débito e diminuir com o crédito. As contas de passivo, elas têm natureza credora. Então, o que é que vai acontecer com elas? Elas aumentam com o crédito e elas diminuem com o débito. Natureza devedora aqui nas contas de ativo, nas contas de passivo, natureza credora. Contas de patrimônio líquido também, qual a natureza delas? Natureza credora nas contas de patrimônio líquido. Ou seja, o PL ele aumenta com o crédito e ele diminui com o débito. E o que é que eu quero dizer com isso quando eu falo em natureza? Eu quero dizer que, por exemplo, nas contas do ativo, todas as contas de ativo elas vão apresentar a natureza devedora, ou seja, o saldo dela é devedor. Se o saldo da conta do ativo tiver credor, tem alguma coisa errada. Ou então é alguma das exceções. Existem algumas exceções na contabilidade, como é o caso, por exemplo, de depreciação. A depreciação ela é uma conta de ativo, só que é uma conta redutora de ativo. Então a natureza dela não é devedora, é uma natureza credora. Mas, regra geral, as contas de ativos são de natureza devedora. Então você nunca vai ver um caixa com saldo credor. Até pode ver, mas você como administrador, seja público ou privado, você vai saber que essa contabilidade está errada se você encontrar na contabilidade um caixa com saldo credor. Porque as contas de ativos são de natureza devedora, ou seja, se a gente pegar um razonetezinho daquele, se você olhar um razonete e o razonete tiver com um saldo maior do caixa, lá depois que você fez os débitos menos os créditos, o saldo maior deu do lado direito, ficou do lado direito, do lado do crédito, tem alguma coisa errada aí, você fez algum lançamento contábil errado. Na prática, não vai ser razonete, mas quando você gerar a contabilidade lá, você vir a contabilidade, se você vir lá a conta caixa com um saldo, com um Czinho lá no saldo, tá errado. Porque está dizendo que a conta caixa está com saldo credor. E para a conta caixa ficar com saldo credor, ela teria que estar negativa. E não existe caixa negativa. É uma coisa que eu sempre bato, pessoal, explicando que não existe caixa negativo. Aí alguns alunos me perguntam, Aladim, mas banco existe negativo. Porque meu banco fica no vermelho direto, lá no limite. Opa, vamos lá.
O limite do banco, na realidade, ele é um empréstimo, então não tem conta banco negativa também não. Por que não tem conta banco negativa? Porque aquilo ali, o dinheiro que você tem no banco é o dinheiro que é seu, que é o banco é o dinheiro que é seu na conta banco. Quando você ultrapassa o que é seu, lá na sua conta bancária, no seu extrato, fica negativo porque você fez um empréstimo automático. É porque muita gente não considera aquilo como um empréstimo porque não tem toda aquela formalidade de assinatura, tudo. Não tem na hora, mas você já assinou tudo isso. Você fez você deu uma autorização ao banco para liberar aquele empréstimo para você. Você tem um empréstimo lá um empréstimo de curto prazo, né? Um empréstimo que você pega e você vai cobrindo com aquele limite com o passar do tempo. Mas aquele limite que você usa, na realidade, não é um empréstimo que você está fazendo ao banco. Então, não é o seu dinheiro que você tem no banco que você está utilizando. Você já utilizou todo o seu dinheiro. Então, lembrando aí, a conta banco também não vai ficar negativa. O que vai ficar vai ser um empréstimo. Vai gerar uma obrigação lá no passivo. Empréstimos de curto prazo. Tranquilo, galera? E aí, essa questão de caixa negativo, muita gente atrapalha, acha que existe caixa negativo porque é comum a expressão. Eu estou no vermelho. Minha empresa está no vermelho. Eu estou devendo do meu caixa. Quando a empresa quer dizer isso, não é que o caixa dela está negativo, não. Ela pode estar querendo dizer que ela está com mais obrigações, ou seja, muitos passivos e poucos bens e direitos, e aí está no vermelho, a situação está ruim. Mas caixa negativo não existe. Não existe menos R$ 3. Eu estou com menos R$ 3 no bolso. Não. Ah, Ladim, mas se eu peguei dinheiro emprestado com um amigo meu e eu estou aqui no meu bolso com uma nota promissória para me pagar esse dinheiro depois. Opa, isso é uma obrigação, isso não é um caixa negativo. Lembrem disso, viu, pessoal? Não existe caixa negativo. Agora a gente entra nos elementos aí que compõem as contas, que compõem o ativo, né? Configuram do lado esquerdo do balanço, como a gente já falou, o ativo, e do lado direito a gente tem passivo mais PL. As contas do ativo, elas são sempre de natureza devedora, como eu falei. Para que uma conta de ativo ela possua saldo devedor, é necessário que os aumentos e as diminuições sejam registrados. Por exemplo, o aumento de uma conta de ativo vão ser registrados a débito, a diminuição a crédito, como eu falei anteriormente, só recapitulando o que eu já falei, né? Então, o aumento da conta de ativo vai ser registrado aqui, ó, a débito. A diminuição a crédito. Sempre conta de ativo vai aumentar com débito e vai diminuir com crédito. Nas contas de passivo, pessoal, acontece o contrário, né? As contas passivas são de natureza credora. Então, o que é que vai acontecer com elas? Elas vão diminuir com o débito, né? Elas vão diminuir com o débito. Sempre que eu lanço uma conta a débito, eu vou diminuir. Sempre que eu faço um lançamento a débito em uma conta de passivo, eu estou diminuindo ela e vão aumentar com crédito, porque elas são de natureza credora. Então, vocês têm que lembrar isso. No PL, acontece a mesma coisa do passivo, né? O PL é de natureza credora, ou seja, o meu patrimônio líquido é de natureza credora. Então, o que é que vai acontecer com o meu patrimônio líquido quando eu faço lançamentos a débito nele? Ele vai diminuir, ó. Quando eu faço lançamentos a débito. Quando eu faço lançamentos a crédito no meu PL, ele vai aumentar. Então, essa é a natureza das contas. Por isso, pessoal, mais uma vez aí dizendo que por isso que a gente, para fim didático, a gente utiliza o balanço patrimonial assim, ó, um do lado do outro, onde aqui desse lado a gente tem o ativo, do lado esquerdo e a gente tem
o passivo e o PL, ou seja, o patrimônio líquido do lado direito. Se vocês olharem aqui, é como se fosse um razonete, né? Então, é por isso que a gente utiliza para fim didático, para ficar mais fácil de vocês entenderem, até quando a gente vai para os razonetes, que do lado esquerdo a gente tem o ativo e do lado direito nós temos passivo mais PL, ou seja, do lado esquerdo são as contas de natureza devedora e do lado direito são as contas de natureza credora. E aí a gente eu trago aqui um mecanismo, né, um resumo aí de débito e crédito, né? Isso aqui, lembrando, pessoal, eu gosto muito de utilizar aquele livro da equipe de professores da USP, né, de contabilidade introdutória. Então a gente tem aqui, ó, no resuminho, ativo. O ativo ele aumenta com débito e diminui com crédito. Ó. Ele diminui com crédito o meu ativo. Passivo e PL é o contrário. Ele diminui com débito e ele aumenta com crédito. Então é o contrário aí, o passivo e PL. Tranquilo? Só para vocês terem aí uma ideia desse resuminho, né? Qualquer dúvida, pessoal, perguntem. Eu estou aqui para ajudar vocês, para tentar ampliar seus conhecimentos. Tem muita coisa que eu posso não ter falado nas aulas que surgiu alguma dúvida, então vocês podem perguntar. Eu vou trazer essas respostas para vocês. Respondo aí embaixo no YouTube, respondo aqui no Google Sala de Aula. Então, qualquer dúvida, não hesitem em perguntar. Pergunte que a gente está aqui para orientar vocês, para ajudar vocês, para deixar essa caminhada mais fácil da contabilidade. Essa disciplina é uma disciplina voltada para o curso de administração e administração pública, mas a turma de contabilidade aí que queira dar uma revisada ou ver alguma coisa, pode assistir às aulas, podem trazer suas perguntas também, que eu respondo para vocês. Tranquilo, galera? E a gente chega no método das partidas dobradas, né? De certa forma, a gente já falou um pouco do método das partidas dobradas, né? O que é que o método das partidas dobradas diz? É um método que foi criado, foi aperfeiçoado pelo Frei Luca Pacioli, ou Patioli, como muita gente chama aí, né? Há muito tempo, né? Era um matemático e ele aprimorou esse método e é utilizado na contabilidade até hoje. E é perfeito o método das partidas dobradas. Eu sou fã da contabilidade, eu sou suspeito a falar porque eu sou fã da contabilidade, eu sou fã do método das partidas dobradas e tudo que está relacionado à contabilidade, à tributação, enfim. Eu sou contador aí por amor, como a gente diz. Então, pessoal, o método das partidas dobradas, ele diz o seguinte: o registro de qualquer operação implica em um débito em uma ou mais contas que deve corresponder a um crédito equivalente em uma ou mais contas, de forma que a soma dos valores debitados seja sempre igual à soma dos valores creditados. Opa, eu estou vendo aqui, eu estou lendo o pensamento de vocês, eu estou vendo que tem gente aí dizendo: eita, Ladinho, esse textão aí eu não entendi nada. Vamos lá. Eu vou trazer bem para a nossa realidade, né? Eu gosto de dar alguns exemplos assim, o pessoal às vezes ri com meus exemplos, mas eu gosto de trazer alguns exemplos que fixem na cabeça da gente. Eu costumo dizer que o método das partidas dobradas é como a tampa e a panela. Eita danado, vamos lá. A cada panela, eu digo que tem uma ou mais tampas. E para cada tampa, eu digo que tem uma ou mais panelas.
Vamos lá, vamos pegar o conceito e usar aqui esse exemplo da tampa e da panela. O conceito diz o seguinte, que para todo débito eu tenho que ter um ou mais créditos de igual valor. Ou seja, é mais ou menos assim, eu tenho uma panela que é um débito no valor de R$ 1.000. Panela cara da moléstia, né? Mas é um exemplo aqui, pode ser qualquer valor. Então, para essa panela de R$ 1.000, eu tenho que ter um crédito que seria uma tampa de igual valor de R$ 1.000. Ou então, eu posso ter duas ou três tampas que somadas também de R$ 1.000. Então, um crédito aqui de duas ou mais tampas que somadas de também R$ 1.000. E o inverso também pode acontecer. Eu posso ter uma tampa de R$ 1.000. Eu posso ter, vamos dizer, um crédito, um débito, somando aí várias panelas, ou seja, várias contas, que dê R$ 1.000. E posso ter só uma conta de crédito que totalize R$ 1.000. O que não pode é que meus débitos, vamos dizer, eu tenho um débito aqui de R$ 100 e tenho um crédito de 50. Assim a contabilidade não bate. Não bate, pessoal. Porque, como eu falei para vocês, para todo débito existe um ou mais créditos e tem que ser igual. Não se preocupe não que já vou dar exemplos práticos disso aí. Fiquem tranquilos aí, eu vou dar exemplos com razonete. O que vocês têm que entender agora, para todo débito tem que ter um ou mais créditos de igual valor e o inverso também é verdade. Para todo crédito tem que ter um ou mais débitos de igual valor. E aí a gente trouxe até um exercíciozinho aqui para vocês. Mas antes de entrar no exercício, eu vou dar o exemplo aqui, porque eu pensei que eu ainda tinha deixado alguma lâmina, mas como eu não deixei, eu vou dar um exemplo aí antes de entrar no exercício. Vamos lá. O que é que eu disse lá que para todo, eu disse que para todo débito tem que ter um crédito de igual valor. Vou pegar o primeiro exemplo aqui, né? Desse exercício mesmo. Constituição da Afenas SA com capital subscrito e integralizado em dinheiro no valor de R$ 4.000. É aquele mesmo exercício, pessoal, que a gente resolveu na primeira aula, só que agora a gente vai resolver ele com os razonetes. Então, pessoal, aqui, ó, eu tenho um débito de... Ele está dizendo que o capital subscrito é integralizado em dinheiro. Então, eu tenho um débito no caixa, ó. Eu debito o caixa e credito o capital social. Ou capital subscrito, ou só capital. E aí, pessoal, esse valor aqui desse lançamento é quanto? R$ 4.000, ó. A questão aqui não está dizendo, ó, 4.000. R$ 4.000 é o valor do meu lançamento. E aí na contabilidade, a primeira coisa que a gente faria era esse aqui, esse lançamento. Deve ter o caixa, o capital, aí aqui teria também o histórico. O que é um histórico na contabilidade, sendo que for o lançamento? Vou dar um exemplo aqui. Valor referente a subscrição de capital. Subscrição, não dá para escrever tudo aqui que é pequeno espaço. Vou botar aqui de capital. Em dinheiro. Pelo sócio fulano de tal. Aí eu digo o nome do sócio, tudo. E aí teria aqui embaixo o valor desse lançamento, que é os 4.000 que eu já tinha colocado lá em cima. Mas o lançamento ficaria assim, ó. Débito caixa, crédito de capital social, no valor de 4.000, né? Valor referente a
subscrição de capital em dinheiro. E aí, como ficaria no razonete, pessoal? No razonete ficaria assim, ó. A gente abriria um razonete de caixa, ó, e abriria o razonete de capital social. Aqui a gente teria o razonete do caixa e a gente teria outro razonete de capital social. No caixa, débito 4.000, ó. 4.000 aqui do lado esquerdo do caixa. E no capital social, credito 4.000. Então, tenho 4.000 aqui no capital social. Olha o que eu disse para vocês. Para todo débito, existe um crédito de igual valor. Ou seja, eu debitei aqui, ó, lancei aqui do lado do débito 4.000. Eu tenho que ter do outro lado do crédito 4.000 também. Eu tenho que ter em algum canto do crédito, eu tenho que ter 4.000. Porque senão, pessoal, o balanço não vai bater. Lembram daquela regra quando vocês fizeram direto no balanço, que o ativo é igual à equação fundamental. Ativo ele é igual a passivo mais PL. Então, para o balanço bater, para todo débito, eu tenho que ter um crédito de igual valor. Para todo crédito, eu tenho que ter um débito de igual valor, né? Eu tenho que... As coisas têm que bater. Eu tenho que ter de um lado e do outro. Senão a contabilidade não bate. E aí é problema quando a contabilidade não bate. Tem alguma coisa errada. Então, pessoal, é isso aí, essa primeira parte. E agora a gente vai para a resolução do exercício. Se liga aí. Vem comigo para a resolução do exercício.